Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana nesta caravana maravilhosa. Já sabem que podem acompanhar no YouTube, que assim veem com a imagem. Metem lá as notificações do sininho e recebem os episódios novos. Comentem, partilhem. Muito importante partilharem estes episódios, que é para chegar a muita gente e a caravana andar por aí. Se quiserem só ouvir, serem livres, podem dar os vossos passeios a ouvir. E pronto, equilibrarem-se aí no meio da natureza, a ouvirem podcasts, que é tão bom, no carro, em casa, já sabem. Metem no vosso telemóvel as aplicações e ouvem só. E pronto, se depois quiserem buscar, por exemplo, esta árvore de Natal maravilhosa que temos aqui, vão espreitar ao YouTube, mas se quiserem não vos fazer impressão, não ver a imagem, ouvem só e seguem viagem. Já sabem que podem apoiar a caravana de duas maneiras, podem ser patronos ou então podem adquirir os nossos produtos muito giros, que é uma caneca giríssima e um bloco para escreverem coisas bonitas da vossa vida. E pronto, sem mais demoras vou arrancar com isto, estou a querer muito este episódio. Um cheiro da tua infância. O perfume da avó. Da tua avó? Sim. Como é que era? Era doce? Era flores? Era mais floral. Portanto, lembro-me até hoje. Aliás, é uma marca conhecida, é um perfume conhecido, mas... é? Sim. Não quer dizer? É o Chanel número 5. Era super sensual. Mas a avó era super sensualona. Era super sensualona. Dentro dela havia uma sensualona. Exato. E era só uma gota como a... eu não sei, mas eu recordo, de vez em quando, tu acreditas que eu compro perfume só para... para ir para lá, para ir para aquele bocadinho. Sim. Tão giro. Já viste o que é que o cheiro... Sim. Sim, para mim é muito importante e faz parte das minhas memórias afetivas. Depois quero falar mais também da tua avó e da tua família toda, porque eu acho que tens muito isso. Uma página de Instagram que espreites todos os dias. A minha. Exato. Não, eu sabes que eu sou muito centrado, e não é egoísmo, eu sou muito centrado no meu universo e a minha é aquela que imperativamente eu vou atualizar, que essa sei que... É um bocadinho como trabalho também, não é? Porque eu sei que há horas para postar e embora eu seja um bocadinho selvagem nesse aspecto, tento de alguma forma que a comunicação com as pessoas que estão lá em casa não falhe. Acho que é um compromisso e a partir do momento que eu tenho a página eu devo isso. Mas tens imenso cuidado e as tuas fotografias são lindas e não sei o que gostas. Para já, eu gosto muito de trabalhar em bastidores. Portanto, a questão de produção, de fotografia, Exato. Tudo isso para mim é muito mágico. Eu sinto-me e muito tu feliz. Tiras sozinho? Tens ajuda? Sozinho. Todas? Faço tudo sozinho. Espetáculo. Há uns anos atrás fiz um curso de fotografia e, portanto, tudo o que tem a ver com a questão estética da imagem, perspectivas, essas dimensões são dimensões que a mim me estimulam muito. Que giro. O que é que fazes quando precisas de te equilibrar? Ou para onde é que vais? Alentejo. Há pouco estávamos a falar disso aqui nos bastidores e é para o Alentejo que eu vou sempre que me quero reerguer, reformular, reorganizar, é muito para o Alentejo. E na maioria das vezes sozinho. Coloco a mochila nas costas e lá vou eu, sem dar satisfações a ninguém. Preciso mesmo daquele silêncio. Que giro. O melhor conselho que te deram? Continuar a acreditar. Foram momentos complicados pelos quais eu passei em diferentes fases da minha vida e as pessoas que me rodeavam, que hoje são as mesmas que há 10, 20, 30 anos atrás, eu mantenho muito aquele leque de pessoas na minha vida porque faz sentido, é sempre o acreditar e muitas das vezes elas acreditavam mais em mim do que eu mesmo. E então é sempre o acreditar. Foram elas que me fizeram acreditar ainda mais em mim. Que giro. Palavra preferida? Liberdade. Olha, estávamos a falar disso. Sim. Liberdade. Liberdade. Eu não foi uma palavra que eu valorizei muito inicialmente, nas primeiras fases da minha vida, e é uma palavra que cada vez faz mais sentido ser a tónica dos meus dias. E é isso que acontece. A liberdade para mim simboliza muito, simboliza tanto e acho que me representa. Muito bem. É formada em Design de Equipamento na Faculdade de Belas Artes. Se tiver alguma coisa mal, podes corrigir. Iniciou a sua carreira profissional como manequim em 1997, desfilando nos principais eventos de moda nacionais, como a Moda Lisboa. É comentador de televisão e muitas vezes partilha momentos da sua vida carregados de temas importantes que desconstroem alguns tabus e destroem outros preconceitos como a homossexualidade, o bullying, etc.
gosto de verdade, gosta da verdade e eu hoje estou disléxica, desculpa. Gosta da verdade, eu às vezes tenho dias que não... É do frio. Não sei, eu às vezes tenho dias que parece que não estou... Eu acho que tenho mesmo uma dislexia, mas não como é que diagnosticada. Gosta da verdade e apesar de não nos conhecermos bem, quis trazê-lo para aqui porque ando fascinada a ouvi-lo. Tenho a honra de ter raptado para a caravana Pedro Crespim. Muito obrigada. Isto foi mesmo verdade. Acho que eu conheci-te há alguns anos, quando eu trabalhava no Caras Notícias, e cruzámos, não éramos propriamente amigos, apesar de uma vez teres sido muito querido comigo, não sei se sabes, foste muito querido, foste uma pessoa que disse, olha, isso chama-se, eu estava a usar um casaco de, sei lá, de lã, whatever, igual à camisola que tinha por dentro, e tu disseste-me, isso chama-se não sei o quê. É um twin set, é um conjunto. Isso é um twin set, fica-te muito bem. Não sei, foi uma coisa, lá está, o meio da televisão às vezes as pessoas não há assim tanto elogio. Não. E portanto veio assim uma pessoa que me disse assim do nada, isso fica muito giro, isso é um twin set, aprendi alguma coisa, começa por aí, e foste muito simpático e pronto, e tirando essa altura mais casual que nos encontrávamos quando eu trabalhava no Caras Notícias, depois nunca mais nos vimos, e eu ultimamente tenho andado a ouvir-te muito falar e fiquei fascinada, e já há muito tempo que disse, ponham aqui o Pedro Crespim, que eu gostava muito de ouvi-lo aqui na caravana, porque eu acho que ultimamente tens falado muito de ti, falado muito das coisas que... Sim, eu antes de mais deixa-me dizer-te que haviam assim 4 ou 5 caras ligadas à estação, porque eu estreiei-me em televisão com o Esquadrão G, na altura que nós também nos cruzámos em televisão, e efetivamente haviam assim meia dúzia de caras, e tu eras um dos rostos com o qual eu acabava por interagir mais, não é? Ou nos eventos, ou numa abordagem a nível de reportagens, porque vocês estavam muito em contacto com o terreno, não é? Sim, íamos a todas, não é? A todas. E então haviam assim algumas caras que eu me lembro até hoje, e tu és daquelas que eu guardo com algum carinho pela atenção, pelo cuidado, pela gentileza, numa indústria que é tão... que é quase uma máquina trituradora, como eu já ouvi alguém dizer, e onde as pessoas pulam essas questões da gentileza, porque não há tempo para ser gentil, porque não há tempo para sermos educados, pulamos a questão humana e acabamos todos por nos sentir assim um bocadinho, pelo menos eu, um bocadinho perdidos à toa. E se tens uma personalidade um bocadinho diferente, em que se calhar não tens um ego tão inchado, ou isso, acabas por, não é, por te anular um bocadinho, ou por te fechar um bocadinho, não é? Sim. É por isso que eu, hoje em dia, tu disseste muito bem, hoje em dia eu falo mais abertamente de mim, acima de tudo de mim, não é? Porque se é para falar, eu falo de mim. A não ser na passadeira vermelha, não é? Tenho que falar Falas dos outros. Sim, mas falas com gentileza também. Sim, e relativizo e tento levar aquilo para um lado mais humorístico, se é que se pode dizer, mais bem disposto, porque isto é tudo passageiro, não é? Quer dizer, nós já vimos tanta gente entrar, sair, ficar, mudar. Alto, baixo, cair, subir. Sim, que eu acho que mais vale brincar aos famosos do que propriamente levarmos-nos todos muito a sério. Olha, antes de eu falar disto tudo que me anda a fascinar na tua vida, vou voltar ao Chanel número 5 da tua avó. Fazes bem. Como é que foi? Como é que eras tu em miúdo? Olha, eu era um miúdo muito querido, muito... Era mesmo, era. Quem me viu há pouco tempo em outros projetos, se calhar pensa que eu sou tudo menos querido, mas na realidade... Eu não o vejo, por isso não... Tens assim uma faceta às vezes um bocadinho torcida? Eu acho que é assim, tu crias personas televisivas, não é? Sim, claro. Eu não tenho que me mostrar por inteiro em televisão, porque eu sou muito mais do que o trabalho que faça, seja eu trabalhar atrás de um balcão numa sapataria, como já o fiz, seja trabalhar em televisão. Ou seja, na realidade ali há uma porcentagem muito, muito pequena daquilo que eu sou. Eu sou feito muito mais camadas. E além disso, um Big Brother não é a mesma coisa que um... Não. Como é que se chama o teu programa agora? O Look at Me, de moda. Exato, com a Inês Mocho e com a Sofia Arruda. Exato. Sim, e obviamente tem uma narrativa diferente. Mas, embora eu coloque sempre uma impressão digital minha nos projetos, eu acabo por me moldar
como camaleão, entre aspas, linda evangelista in the house. Exato. Atenção. Atenção, faites attention. E acabo por me adaptar aos projetos, mas coloco sempre lá a minha impressão digital, que eu acho que faz sentido. Mas voltando aqui ao tempo da meninice, não é? Sim. Eu era um miúdo muito de... As palavras vinham do coração para a boca no abrir e fechar de olhos. Não tinha medo de dizer amo-te, de correr para as escadas de casa e gritar aos meus pais quando tinham as escadas, eu amo-vos. Portanto, eu vivia muito com a consciência, não sei se era consciência, se era algo, mas com a necessidade de me partilhar. És filho único? Não, somos 3. Que giro. E somos os 3 educados na mesma estrutura, nas mesmas escolas, mas os meus irmãos são diferentes, somos os 3 diferentes, mas eu fui sempre o mais de procurar o colo, de procurar aninhar-me nos meus pais. És o mais novo, do meio? Sou do meio. Sou do meio. Depois existe o U, que é o mais novo, e o João, que é o mais velho. Que temos uma diferença... Todos rapazes. Sim, temos uma diferença de 2, 3 anos. Agora, na realidade, eu sempre fui muito fofinho. Muito de abraçar as pessoas, muito de procurar o afeto, o toque, as palavras, sem medo de chorar, de sentir. Muito artista, de me emocionar com as cores, com os tecidos, com as histórias da Avó Maria. E nesse sentido... Se eras assim, uma personalidade mais sensível. Muito. Os meus irmãos queriam ir, e estou a falar no Alentejo, queriam ir às compras com os tios, a Évora, aqui e ali, e eu só queria ficar a ouvir a Avó Maria a contar histórias em casa. Sim. Eu acho que tu contas também muito essa estrutura que havia à tua volta, que parece super forte e muito. Então tu vivias com quem no Alentejo? Olha, vivia com os meus pais. E vivia com a mãe do meu pai, que era a avó Carolina. Sim. Mas regressávamos sempre a Portel, porque a família do meu pai tinha e tem negócios de azeite, e tinham na altura mel e tudo isso. Azeiteiros? Azeiteiros. Eu sou o próprio do azeiteiro. Que sorte, também queria ser tenho azeiteira. Tenho uma costela de azeiteiro. Embora nós somos todos alentejanos, nascidos, eu nasci em Évora, os meus irmãos também. A minha avó também é dela. E então regressávamos sempre a Portel, porque havia essa estrutura de negócios lá, mas muito também pelo caráter, e acima de tudo pelo caráter familiar, não é? Exato. E depois os negócios foram uns deixando de existir, outros o volume perdeu-se, mas continuámos sempre a regressar. E é isso, e portanto a família acaba por ser aqui muito a minha bússola. E essa avó Maria era de onde? Era a mãe do pai, e era de Portel. Portel. Era de Portel e efetivamente acabava por ser ali muito a minha diva, não é? Sim. A forma como se vestia, a forma como se posicionava, como falava, ela tocava, ela decorava, e estamos a falar de pessoas no interior. Foi grande influência, então. E estamos a falar de pessoas no interior do Alentejo, que obviamente há 300 anos atrás era tudo, entre aspas, era tudo mais complicado, não é? Os acessos, os estudos, Sim. E era uma pessoa extremamente sensível, extremamente polida, sendo que possivelmente se calhar nunca teve essa possibilidade de aprender, de estudar e tudo isso, mas ela própria procurava a informação, procurava crescer. Não havia Google, como é que se fazia, não é? Claro. E era uma pessoa muito generosa. Eu acho que os pilares nela foram aqueles que me inspiraram muito, mesmo, até porque os meus pais sempre foram muito ativos profissionalmente e era nas avós que nós ficávamos. Então iam buscar aquela segurança. E isto para dizer o quê? Agarrando aquilo que tu estavas a perguntar, a partir de certo momento na minha vida eu tive que me fazer de forte, tive que criar aqui uma estrutura e de alguma forma camuflar aquela sensibilidade toda a mil. Pôr uma máscara. Pôr uma máscara social, porque senão levas bananas de todos os lados. E depois agora, há meia dúzia de anos, não, há 2 ou 3 anos, senti-me noutra fase da minha vida, não é? Aos 43 anos. Senti que é agora que eu vou voltar a agarrar naquele menino, não é? No Pedro, que sempre existiu, sem medos e já com segurança, porque eu acho que é preciso também tu teres segurança para chorar, para sentir e para ser sensível. Sim, já percebeste a tua história, não é? Claro. Já percebeste aquilo tudo, sim. já ligaste as coisas. E agora posso agarrar que já tenho mecanismos de defesa.
Antes não tinha, não. Eu era, quer dizer, eu levava todos os lados, entre aspas, e não tinha ferramentas Tu levavas o quê? Na escola? Sim, conversas. Quando eu digo levava, não tem só a ver com fisicamente, que também levava assim Que também levavas. umas sapas valentes, mas na realidade, quando eu digo levava, tem mais a ver até com a própria sociedade. Sim, não, eras diferente. Sim, eu nunca quis ser igual. Atenção, quando eu digo que era diferente daquilo que estava à minha volta, num meio pequeno, há vários anos atrás, a questão é que era diferente daquilo que eu via ali. Como eu, existiam... Agora, claro. há muita gente. E há mais liberdade para ser e para sentir e para vivenciar. Na altura eu sentia-me completamente, que é uma expressão que eu uso, espartilhado àquilo que a sociedade... Sozinho. Asfixiado. Exato. E sozinho, sim. E então tive que me ir construindo e criando aqui mecanismos de defesa, sem nunca esquecer o lado macio, o lado suave, e sem nunca permitir que a sociedade me deixasse tóxico, pesado. Eu ouvi-te contar aquela experiência horrorosa de bullying, que acho que é muito importante também falar disso, porque hoje em dia as escolas, acho que sempre houve, mas hoje em dia ainda há mais, porque há os telefones e as fotografias e tudo. Acho que és uma grande voz, tens acho que uma enorme responsabilidade em chegar a mais gente. Porque contaste um episódio horroroso que tiveste não sei quanto tempo amarrado a uma árvore. Mas haviam vários, esse foi um deles. Eu lembro perfeitamente que me amarraram à árvore. Eu acho que os próprios miúdos, para além de serem só parvos, muitas das vezes não, os alicerces deles são os pais. Portanto, os pais acabam por ser os primeiros a construir estas ideias pré-concebidas e fazem com que eles... Isto é como tudo na vida, não é? Nós é que os educamos e, obviamente, há uns que fogem e conseguem agarrar nas rédeas da vida, mas há uns que se resumem àquilo que os outros fazem deles. E os pais são aqui os nossos primeiros arquitetos, não é? Claro. E se aquelas influências os dirigem para um mundo preconceituoso, um mundo onde a violência quase que é vista como algo natural, então algo está muito errado logo com o nosso início de vida, não é? E como os meus pais a nós nos ensinaram exatamente no sentido contrário, e infelizmente ou felizmente, hoje em dia já é felizmente, na altura eu zangava-me, sabes, com os meus pais, porque eles não nos tinham dado ferramentas para lidar com o mundo. Nós tínhamos sido criados numa bolha. E depois, para já foi há muito tempo. Muito tempo, sim. E depois é difícil para os pais. Eu agora sou mãe, Claro. essas ferramentas não se passam de um dia para o outro. Claro. É uma construção que também é preciso alguma maturidade, não é? Claro. E acima de tudo, essas ferramentas não nos tinham sido passadas do género, desenvencilha-te. Se te batem, bate-se. Vai à luta. Não sei. Eu nunca ouvi esse tipo de conversa da parte E dos se calhar, meus pais. quer dizer, se calhar também estarem a dizer bate de volta não é por aí, não é? Não. Sempre se tentou construir a solução de outra maneira, um bocadinho mais Então, por pacífica. exemplo, acontecia isto, chegavas a casa e contavas. Sim, também havia dias em que não dava para esconder, não é? Porque ou havia ali uns arranhões, ou havia qualquer coisa. Ou seja, chegavas com marcas mesmo. Chegava com marcas. Ou então a roupa estava desalinhada, os botões não estavam lá, ou havia qualquer... Mas era tipo sempre, todos os dias? Todos os dias. Não acredito. Ou então a mochila que eu tinha saído de casa... Era sempre tu? Era sempre tipo... Era sempre eu o alvo. O alvo. Sim. E na realidade havia, por exemplo, eu levava dinheiro para o bar ou para ir à cantina e depois começou-se a perceber que eu não almoçava, ou porque me tiravam o dinheiro, ou porque, pronto. E na realidade não era preciso me tirar o dinheiro, porque eu lembro perfeitamente também quando levava lanche para a escola, eu partilhava com os outros meninos. Então, se me tivessem pedido... acabavas sempre com essa doçura igual, não é? Sim. E independentemente... E ainda hoje, eu vejo as pessoas que me faziam isso, quer dizer, não me recordo todas, que eu também sou um bocadinho a Dória do Nemo, não é? Exato, igual. Eu levo comigo aquilo que e faz sentido. E é bom, porque isso também não fica aí a criar tanta mágoa. Não, tipo, tu disseste que já tinhas desculpa. Pronto, que já mas não olhas isso, sim, ou seja, para uma coisa tóxica, não é? Não guardas. É, por exemplo, como alguém que me faça mal, Rita. Eu perdoo, obviamente tenho ali o sentido de luto que me apetece ir para o ginásio e passar umas horas no saco de boxe, por exemplo, que não vou e nem passo, porque eu nem sabia dar murros no saco. Mas é só para as pessoas lá em casa também perceberem. Mas
Mas vais ao Alentejo, ok. Mas vou ao Alentejo. Sim, é isto. O meu motor é sempre mais construtivo do que este. Exato. Mas para te dizer o quê? Eu desculpo por mim, porque me liberto, Exato. porque o meu caminhar é mais levezinho. E porque levares esse peso todo contigo faz-te mal a ti. Claro. Então, porque senão depois estás-te a resumir, que é o que eu costumo dizer, àquilo que os outros querem que tu sejas, não é? A ser uma vítima, a ser aquilo que eles acharam que tu eras. E então estás a deixar que os outros contem uma história que é tua. E tu tens que ser seres tu a escrever a tua história. E é isso sempre que eu tenho essa noção, até a nível profissional e tudo. A história quem escreve sou eu. Faço aquilo que me acrescenta. Tenho noção cada vez mais que o tempo é curto. E, portanto, vou só levar comigo aquilo que me faz bem e que é saudável. Pronto, e depois passou essa fase, foram muitos anos? Olha, na primária eu acho que os meninos achavam que eu era diferente, mas ainda não havia aquela maldade, sabes? Ainda não tinham muita informação da sociedade, os gaiatos, os miúdos. Depois, na primária, ali a partir do quarto ano, do terceiro ano, depois na preparatória, muito na secundária, preparatória e secundária, acho que foi quando eu senti mais aquilo. Sim. Também é aí que se começa a perceber a sexualidade, não é? E tu própria tens consciência. E tu começaste também a ganhar aí? Foi logo aí ou foi muito mais tarde? Ou tu sempre soubeste? Não, eu sempre, eu vou dizer isto, eu acho que eu já disse isto a alguns, já não me recordo, mas eu achava que era um super-herói. Espetáculo. Juro-te, porque eu não sabia o que era sexualidade. Portanto, os outros diziam que eu era diferente e eu sentia-me diferente daquilo que eu via nos outros. Mas eu achava que eu tinha um superpoder, porque eu era um menino. Isso é espetacular. O que eu via na televisão eram super-heróis, que eram diferentes, não é? Claro. Da sociedade. E eu achava que o eu ser diferente era uma coisa empoderada. Exato. Sabes? Não era negativo, não era mau. Sempre levaste as coisas para o lado bom. Sempre. De repente achava que era invisível, de repente achava que era o Homem-Aranha, de repente achava que ia colocava a minha mão e que ia curar não sei o quê. E, portanto, só quando os outros me começaram a chamar nomes mesmo, gráficos, é que eu comecei a tentar pesquisar pensar, o que era isto. Sim, porque ou seja, eles é que te levaram a procurar o que é que tu eras. Sim, basicamente, sim. Ou seja, eu soube que era gay através da maldade dos Exato, outros. já viste. Sim. Porque até então era igual para ti. Se ninguém te tivesse dito que, não é, que existia homossexualidade ou que existia... Eu tinha tempo para perceber isso mais tarde. Sim. Não era o momento. E se calhar nem tinha um nome para ti. Era assim. Era o que eras. Era o que era. E mais tarde ou mais cedo eu iria acabar por olhar para mim e perceber por mim de forma tranquila, se calhar com mais maturidade para entender. Mas não, aquilo foi mesmo a sangue frio. Então, nesse sentido, para mim foi assim um bocadão violento essa parte da minha vida. Pronto, eu preferia sempre acreditar que era um super-herói, porque era aquilo que o super-herói sabia o que era. Um gay, um homossexual, eu não sabia, não desconhecia. Portanto, eles estavam-me a chamar alguma coisa que eu sentia que era negativa porque me batiam, não é? Sim. Mas na realidade eu depois é que tive que isso começar... acaba por te machucar muito o espírito, porque claro. Era uma coisa que tu vias como positiva e começaste a, sim, não é? Sim. A ser tão massacrado que tornaste a coisa que tu se calhar não tornaste, mas eles queriam tornar a coisa negativa. Sim, e obviamente a informação não é aquela que hoje existe, claro. Os acessos não eram os mesmos, a sociedade está diferente, mas naquela altura, hoje tenho 43 anos, pai com 10 anos, com 9 anos, com 12, com 13... Obviamente que nós vivemos na Alice no País das Maravilhas, Exato. Não é? Para mim era tudo perfeito, havia lugar para todos, na mesa lá de casa sentavam-se todas as pessoas de todas as culturas, e então eu sempre estudei em escolas públicas. O meu irmão mais velho e o mais novo não, mas eu sempre estudei em escolas públicas. A determinado momento houve aqui uma separação, mas na realidade as escolas públicas sempre se sentaram à mesa lá de casa. Os meus pais sempre sentaram à mesa corrida lá de casa toda a gente. Sim. E então para mim éramos todos iguais. Portanto, eu ir para a escola
e sentir algo diferente daquilo que sentia em casa, porque os meus pais eram inclusivos, amavam mesmo as pessoas, queriam mesmo que os amigos se sentassem lá em casa e que eu aprendesse com as diferentes culturas. Estimulavam-me a ir à casa das pessoas, a experimentar pratos diferentes, a conhecer culturas diferentes. Então, de repente, eu ia para a escola e sentia pessoas zangadas, amarguradas, a bater umas nas outras, a apontar o dedo umas às outras. E pensei, ai meu Deus, mas isto O não é mundo aquilo afinal não é assim. não é aquilo que eu tenho lá em casa naquela bolha de amor, não é? Mas pronto, vamos aprendendo. Exato. E quando é que percebeste? Quando é que falaste com os teus pais? Quando é que Aos isto foi? 19 foi quando eu disse, quando eu assumi. Já muito mais tarde. Sim, aos 19 foi Então quando passaste isso tudo em silêncio. Sim, eu acho que não foi em silêncio porque eu próprio gritava que era um unicórnio, não é? Ou seja, A sério? sim, não, eu acho que, como eu te disse há pouco, no início da conversa, eu Não nunca é me preciso. tentei disfarçar. Pois, não era preciso coisa. Tu eras aquilo que estava Sim, ali. eu nunca tentei passar por algo que não era. Eu nunca tentei ser uma pessoa que não era. Até porque eu tinha muito orgulho da pessoa que eu era. Portanto, na realidade, por mais que os outros me tentassem fazer sentir mal com quem eu era e por mais que os outros me tentassem baixar o volume, eu segui em frente. Tanto que eu costumo dizer, eu nunca deixei de ir às aulas. Eu olhava nos olhos das pessoas que me faziam menos bem, nunca faltei nada, segui em frente sempre, sem nunca desistir. Eu era gordo, não é? Pesava 106 quilos ou 105 e depois fiz dieta, trabalhei como manequim, então eu próprio me fui superando, não é? E acho que aqui está a resposta, não é? A quem me desejava menos bem. A resposta está no meu caminho, que é feito sem essa consciência, mas que eu acho que essas pessoas que sabem também quem são, Exato. eu acho que se virem um bocadinho o meu percurso, percebem que eu superei, porque não me limitei ao buraco onde eles me queriam Sim, pode colocar. ser que eduquem os seus filhos de forma diferente. Claro, espero que sim, espero que sim. Porque eu também eu quando falo deste tema, não é por mim, porque no outro dia alguém dizia num canal de televisão, porque ele fala porque não está resolvido. Não, de todo. Pelo Pelo contrário. contrário. Se não Eu estavas passei aí muitos calado. anos calado e não estava resolvido na altura. Eu passei muitos anos em silêncio porque achei que não deveria falar, não deveria chamar a atenção para determinadas situações em relação a mim, porque eu próprio me encontrava, se calhar, frágil, inseguro. E hoje em dia, com esta estrutura que eu criei sozinho, sinto que devo fazê-lo. Não só porque faz parte da minha vida e eu não me quero esquecer, porque faz parte de quem eu sou, faz parte da minha vida. Eu não vou fingir que um bloco tão grande da minha vida deixou de existir. Não, ele existiu. E conta a tua história, não E é? conta a minha história. Mas também faço pelo meu sobrinho, por todos os sobrinhos, por todos os filhos, porque na altura se calhar tinha-me feito bem ouvir alguém com este discurso de empoderamento e que eu olhasse e pensasse assim, eu também posso. E que ainda não existia naquela altura. Claro. E agora, é o Claro. que eu digo, és uma voz e acho que foi muito bom ouvir-te falar. E eu ouvi há pouco tempo uma coisa que tu puseste, que eu até escrevi, Sim. que inspiração, foi muito bonito. E acho que ainda bem que vieste aqui também falar um bocadinho disso. Sim. Eu falo, e às vezes no outro dia alguém me dizia assim, você não para de falar das mesmas coisas. Então, mas a minha vida é só uma. Exato, Querem também que eu não há fale da nada. vida de quem? Exato. Eu Às não- vezes também dizem, quero uma entrevista antes que eu não sei se tenho muito mais para dizer, porque é só isto. É porque a minha vida é esta, o que eu passei foi isto. Exato. As pessoas com as quais me cruzei são estas. Eu acho também que interessa mais sublinhar esta mensagem, porque alguém que ouve este podcast não ouve o outro, alguém que ouve a entrevista neste canal Claro, não ouve o outro. exatamente. E vamos sempre chegando de uma forma construtiva às pessoas, nem que seja uma já valeu a pena, porque eu acho que estas entrevistas, estas conversas, esta exposição pode salvar vidas, não é? Porque na realidade há muita gente que fica pelo caminho, porque fica pelo caminho porque a sociedade faz com que essas pessoas fiquem pelo caminho, porque essas próprias pessoas são frágeis e decidem ficar pelo caminho. E porque não são unicórnios, Claro, não é? claro. Porque é preciso ser um unicórnio para seguir em frente. Pois. É preciso tu teres mesmo
orgulho nas tuas cores. Sim, acreditar que é possível ser-se mesmo assim. Não é fácil, não é fácil, porque eu sei perfeitamente os risinhos, difícil. eu sei perfeitamente as cotoveladas, eu sei perfeitamente quando entro num sítio os olhares que há, ainda hoje, não é? Eu sendo adulto e eu tendo a minha vida organizada, sei perfeitamente. Sim, ainda temos homossexuais a serem espancados. Claro, e mortos no mundo inteiro, portanto. Por isso nunca é de menos falar. Claro, e nós temos um país que, obviamente, existem países muito mais no limite, mas nós também temos um país ainda muito preconceituoso. Claro. Portanto, Portugal aceita sem aceitar. Portugal prefere aceitar, mas desde que não lhe bata à porta. Portanto, nós vivemos esta realidade meio camuflada da aceitação, porque é aquilo que eu costumo dizer. Mas já é possível casar em Portugal. Um casal gay. Homens ou mulheres. É verdade. O Estado fez isso. Mas a sociedade aceita. Sim. É porque a sociedade, parte da sociedade ainda não aceita o gay enquanto indivíduo. Vai aceitar o casal e vai aceitar o casal com uma criança. Sim. É porque isto aqui são passos de maturidade e de entendimento que precisam, acima de tudo, de uma base de amor, de entendimento e de compaixão e de empatia. Portanto, acho que ainda é um caminho ainda muito longo que se tem que fazer. E achas que ainda está na faixa acima e que agora mais abaixo já está a mudar ou ainda continua a haver um bocadinho? Acho que há um bocadinho de tudo. Acho que temos uma faixa mais jovem que está mais livre, que se sente mais disponível para sentir sem rótulos, simplesmente deixarem-se estimular sermos. Exatamente. E preocupa-se muito pouco em parecer e mais em ser. Mas depois existe ainda, aqui está, miúdos que são criados por arquitetos preconceituosos, que são os pais, não é? E fazem com que eles também perpetuem o preconceito. Claro. E o ódio, e é isso. E depois o ódio e o preconceito faz com que as pessoas tenham medo de sair à rua, tenham medo de amar, tenham medo de sentir, de vestir, de se expressar. E é frustração, puxa frustração, e é um efeito dominó que nunca mais para. Portanto, enquanto não percebermos que é o amor que salva, que é a compaixão que é a boia principal, não vamos a lado nenhum. É a empatia. Diz-me uma coisa, as mães sabem sempre, não achas? Eu acho. No teu caso, a tua mãe, eu estava a dizer, quando é que foi o momento, não é? Se calhar contigo não houve um momento, quer dizer, se calhar estava ali à vista de todos. Sim. Até porque eu nunca fingi que era outra coisa. E nesse sentido, se eu queria brincar com bonecas, eu queria brincar com bonecas. Estou a falar de elementos explícitos, não é? Exato. Não estou a dizer que toda a gente brinca com bonecas que é homossexual. Claro. Eu estou a dizer que naquela altura... Basta ser um rapaz e ter uma irmã mais velha que vai brincar com bonecas. E naquela altura, sendo uma família de rapazes, só irmãos, de repente entravam bonecas lá em casa quando os miúdos queriam brincar às bolas e aos carrinhos. E os teus próprios irmãos nunca fizeram... Não. Nunca fizeram pouco, nunca me tentaram... Era a realidade. Lá está, quando tu cresces assim, é natural. Não é? Sim, nunca foi uma conversa... Atenção, nunca foi uma conversa que fugimos de a ter. Tivemos na altura que sentimos que a tínhamos que ter, até porque com 19 anos foi quando eu também comecei aqui um bocadinho mais a despertar para os namoros, para se calhar ir dar uma saída à noite, não sei, então foi quando eu senti que se calhar até ali eu tinha vivido numa bolha. Portanto, que a minha juventude a nível de saídas e de até beber um café. Eu comecei a beber um café só muito tarde na minha vida. Então, tudo para mim começou muito mais tarde porque eu sempre me senti muito bem em casa. Sim. Exatamente. Porque se eu saía cá para fora, eu sentia que se calhar a sociedade não era simpática, não é? E então eu sempre empurrei com a barriga essa situação de estar em contacto com... E depois foi aos 19 que começaste a sair mais a ter mais consciência do corpo, a ter mais consciência de que realmente... E aí já tinhas emagrecido? E já eras modelo? Já. Eu fui com 17 anos. Portanto, eu perdi 30 quilos e porque foi aí que eu comecei a ter um bocadinho mais consciência da minha imagem, a gostar de me olhar ao espelho. Sim, porque até então não olhava porque no fundo eram muitas coisas. Muita coisa. Pois. Eu pensei à Bimbi, a minha vida era a Bimbi.
Assim, ó, a Bimbi a fazer sumos de detox da Jéssica Ataíde. Um beijinho, Jéssica. Porque na realidade eu pensava assim, meu Deus, não falta aqui mais nada, não é? E, ela espreme, ela moe, ela coisa, tudo. E com vários sabores e vários temas e Exato. várias cores. E depois o sumo era um arco-íris de cor. Portanto, na realidade, sabes o que eu acho? Eu acho que tudo aconteceu como tinha que acontecer. E eu sou a pessoa que sou e que hoje está aqui e que está confortável na sua pele porque a mim o devo. Foi um caminho feito a partir de certo momento muito solitário, porque eu também libertei os meus pais disso. Porque eu senti que os tinha que libertar disso, eu tinha que fazer o meu caminho. Quando isso acontece, a própria família também sofre preconceito, não é? Dos vizinhos, dos não sei quê. Muito. Não é? Muito. Então, ainda mais assim no meio mais pequeno, sim, ainda há muito. Sim, os pais iam ao café, ouviam bocas, ouviam conversas, ouviam... Depois, eu lembro perfeitamente, a minha mãe é maravilhosa, é linda. Eu lembro perfeitamente que ela ia ao café, sempre com um sorriso no rosto. E as pessoas... Eu lembro que se questionavam em frente a ela, mas como é que ela sorri? Tão feliz? Porquê é que ela sorri? Que horror! Como é que é possível? Como é que ela não tem vergonha? Ou até parece que tem alguém doente em casa, não é? Sim. Como é que ela não tem vergonha? Como se eu tivesse feito mal a alguém, ou eles, ou... E a tua mãe também, unicórnio? A minha mãe super unicórnio. Espetáculo. A minha mãe é uma mãe unicórnio mesmo. E eu digo isto mesmo com o maior dos orgulhos, porque, na realidade, hoje em dia a minha mãe tem 74 anos, o meu pai tem 77, e pertence a uma geração onde existiu, obviamente, outra educação, outra visão de vida, era outra sociedade, e eu sempre me aceitei muito através do abraço deles, do olhar deles. E portanto, eu fui muito sortudo, porque há muita gente que não tem este ninho. Não é? E graças a Deus que eu tenho uns pais que são o arco-íris de cor e que abraçam toda a gente e que só assim... E, portanto, foi nestes pilares de amor que eu cresci. E é assim que eu entendo a vida. E nunca tive... É engraçado porque... Eu falo para muitas mães e pais, o meu público é muito... por isso eu quero muito dar-lhes ferramentas para elas também levarem isso para casa delas, não é? Claro. Porque depois muitas vezes, quando... às vezes o mais fácil é tu mudares e tu te renderes à sociedade, não é? Casares, ter filhos, tudo igualzinho, ter uma namorada... e tu conseguiste na tua vida não teres essas máscaras, sendo tu próprio. Sim, eu lembro-me que eu tive umas beijufas a umas pois namoradinhas. Já vi uma cabo-verdiana, não sim, foi gira? Linda, que agora é mãe linda. com filhos lindos. Sim. E era manequim na minha altura e eu mas também... Experimentei. Não experimentei sexualmente porque nunca tive nada com nenhuma mulher, mas experienciei porque eu acho que aí está esta liberdade de não termos um rótulo. Se sentia... mas depois não sentiste. Não. Era uma coisa platónica. Exato. Era uma deusa, era linda. Era mais tipo criador, estilista. Sim, apetecia vesti-la e maquiá-la e pentear. Mas tinha um amor por ela de cuidado, de gentileza. Aquilo dava-me realmente muito prazer, o cuidar dela. Porque basicamente a minha vida profissional é isso, é cuidar da imagem dos outros, cuidar até da autoestima dos outros através da imagem. Eu também quero falar, porque tu não és só televisão. Não. Nem pensar. Não. Aliás, a televisão é um bocadinho uma migalha no meio de um pão de forma gigante. Exato. E que estás a racionar cada vez mais, não é? Muito. Para fazer os teus... Muito. Só o que gostas. Só. E houve uma altura, Rita, que eu dizia que sim a tudo. Se me assinavam com uma migalha, eu ia achar que isto é um sinal, porque eu vou ser uma grande estrela planetária. Exato. Porque a televisão tem isto, tem esta luz que te cria, quase que te coloca um nevoeiro à frente durante uma determinada fase. Não é? Ofusca. Principalmente quando tu vens desta fragilidade juvenil, quando tu és valorizado ou quando achas que estás a ser valorizado. Ficas... Exato. E isto acontece com tudo na vida, não é? Com quem sempre teve dinheiro, quem passa a ter. Ou seja, quando tu não tiver estas coisas, quando elas te batem à porta, tu pensas assim: ai meu Deus, isto é que é viver. Isto é algo grande. Minhas ricas filhas. Exato. Mas na realidade o que eu ia dizer é que nos primeiros tempos em televisão, que foi feito com o Esquadrão Gay, foi quando eu te conheci,
eu pensei que a minha vida, aquilo ia ser uma carreira. Carreira essa que eu nunca ambicionei ter. Eu nunca pensei em trabalhar em televisão, nunca sonhei. Como é que foste lá parar, assim, muito Em rapidamente? castings. Fui Foi? fazendo castings numa altura em que havia muitos castings. Porque estavas na moda Estava e na moda então e a minha havia... agência disse que havia Exato. castings. E eu fui a um casting a Valentim Carvalho na altura para o Esquadrão G. Havia montes de gente, mas eu nem conhecia sequer o formato original, que era americano, o Queer Eye for the Straight Guy. E pronto, as coisas foram acontecendo aos poucos. Eu era um grande cromo, não quer dizer que não seja, mas eu era um grande cromo, uma grande nulidade a nível de comunicação, muito mais na altura. E era muito inseguro ainda. E uma câmara para mim era um problema. E aquilo foi um programa assim, Valente, valente, foi exatamente, é mesmo o nome, valente. valente. E mexeu ali, abanou ali algumas coisas. E também me voltou a abanar, porque eu de repente volto a entrar numa situação em que sou outra vez colocado aos olhares preconceituosos. Pois, exato. E eu entendi, quando terminou o programa, o Esquadrão Gay, quando terminou o programa, exatamente, que eu tinha que fechar aquele ciclo. Foi ali que eu fechei aquele ciclo. Foi ali que eu me espantei os fantasmas. Sim, os teus demónios os todos. demónios. Foi ali que eu me resolvi, arrumei e basicamente eu acho que tudo desaguou naquele projeto. E a partir dali eu senti-me passarinho livre. E acho que fez sentido acontecer aquele projeto naquela altura da vida, da sociedade, da minha vida, dos meus dias. E também foi muito bom levar ali um abanão a dizer assim, não vais fazer nada de carreira televisiva, são 7 cães a um osso. E na realidade eu pensei, eu na altura trabalhava como vitrinista para a Quebra-Mar, é uma marca portuguesa, e fazia também Vitrinista é que fazem as montras. exatamente, e fazia também as lojas em Espanha e tudo. E na realidade eu despedi-me a pensar que ia fazer televisão, sabes? Despediste de vitrinista? Ah, foi? Despedi-me. Também porque estava já muito cansado naquela Sim. altura de fazer aquilo, já eram alguns anos a trabalhar no retalho têxtil e estava cansado. E não sei se era o deslumbramento para fazer televisão na altura ou se era a necessidade de fazer outra coisa. Pois. Porque eu sentia muita necessidade de deixar de fazer aquilo. Só que eu não sabia muito bem o que ia fazer. Então apareceu aquilo e eu pensei, se calhar é um sinal, Sim, vou se calhar agarrar este o caminho. isto. Sim, se Exato. calhar também em parte seria essa a realidade. E depois percebi que não. Seguiram-se uma série de projetos de toque e foz, mostrar roupa, rubricas de moda nos programas Daytime, na SIC Mulher, não sei o quê, sem nunca ganhar um euro. Inclusive, eu não conduzia, portanto eu conduzo há 4 anos ou 5, achas normal? Tirei a carta para aí aos 39. Mas tiraste, está mas feito. tirei e adoro conduzir e tirei quando tinha que tirar, não há comparações, porque tiramos aos 18, cada um tira quando quer. Exato. E na realidade a televisão para mim era algo que eu sentia que precisava de trabalhar mais os bastidores, de perceber, de estudar mais, porque eu não era bom a fazer televisão. E como tal, eu precisava de aprender para me tornar melhor. E então estas rubricas... Acho que nisso somos um bocadinho parecidos, porque eu também caí de paraquedas na televisão. Pois. E perguntava tudo, eu não tinha vergonha, não sabia, não é? Eu pergunto tudo. E eu tinha muitas iguais a mim que fingiam que sabiam tudo e elas se calhar escalaram mais depressa mais rapidamente do que eu que perguntava, mas como é que isto se faz? Eu andava ali e não sei o quê, e dizia, não sei fazer isto, prefiro, quer dizer, não é prefiro, eu sou assim. Tipo, não sei fazer. Mas eu também sou assim, eu sou assim em tudo na minha vida. Eu acho que somos parecidos nisso. E ainda hoje eu prefiro ir a conta-gotas em tudo na minha vida, profissionalmente falando e não só. Eu prefiro ir a conta-gotas, mas a dar passos sólidos e a parar aqui, mas parei aqui é para aprender, não é? E na realidade é isso, é perceber que nada sei e que estou sempre num sentido crescente de aprendizagem. E estes programas todos que eu fui fazendo nas rubricas de moda que eu não recebia dinheiro, não era pelo dinheiro, mas era sim pelo sentido de aprendizagem direta no terreno com os melhores. E eu costumo dizer isto, que é o privilégio de estar logo a lidar com pessoas, com apresentadores, não é? Não sei se posso usar esta expressão, mas de primeira linha, da primeira liga, não é? Exato. Estes nomes todos, às vezes eu chegava para aí 1 ou 2 horas mais cedo só para estar a olhar para eles, a dinâmica de bastidores, como eles faziam o alinhamento, tudo, eu só queria ver e aprender, sem nunca ser intrusivo, sempre muito no lado de sombra, mas eu não ia lá só apresentar roupa.
Se calhar as pessoas achavam que eu ia. Exato. Claro, mas Estavas a tirar notas. Tirar notas. E só assim é que eu entendo. Portanto, ou é assim, ou mais vale não estar, não é? E onde é que a televisão te deixou de deslumbrar? Eu continuo a gostar de fazer televisão. E fazes? Senão, sim. E fazes? Senão não fazia, porque não tenho qualquer tipo de obrigatoriedade em fazê-lo. Nem sinto essa obrigação de o fazer. Faço porque quero, faço porque sinto, faço porque me dá prazer. Mas a partir de certo momento eu comecei a perceber que as métricas de avaliação são tantas em televisão e muitas das vezes não passam só pelo teu mérito. Exato. Que eu não posso fazer nada em relação às outras métricas, não é? Eu posso fazer em relação ao meu trabalho. Em relação ao resto é algo que eu não me preocupo muito. Audiências, números digitais. Sim, coisas que tu não consegues se conheço controlar. ou não conheço aquela pessoa, eu não conheço ninguém. Eu, ao fim destes anos, Rita, eu continuo a não conhecer ninguém. E assim quero continuar. Porque se eu for chamado para alguma coisa, que seja pelo meu trabalho, que não seja por uma bica, por um jantar, por umas férias com alguém. Não, eu não quero ter férias com ninguém. Os meus amigos são os mesmos de sempre, eu não quero mais. E na realidade, esta minha noção... Por acaso não, a Inês Moço ficou tua amiga. Sim. Não, mas quando percebeste, não é? Que é claro, aquela sim. consciência de que eu tenho que me posicionar aqui ou ou ali com esta pessoa de forma quase premeditada. É tudo premeditado. E eu não me apetece fazer esse caminho. E sendo que o meu caminho é feito pelo meu trabalho, e se só o meu trabalho não chega, então eu não tenho mais nada para disponibilizar do meu tempo nem da minha energia. E estavas a dizer que ias a tudo, mas agora, escolhes. Sim. Tens a liberdade, isso é ótimo. Chegar a uma altura e poder ter a liberdade de só fazer o que eu quero. Eu comecei a perceber também, sabes, que é algo que vem com a idade, que o não é tão legítimo como o sim. Sim. E que muitas das vezes o não é a maior cartada profissional. E estás a dizer muitos sims quando dizes o não. Claro, exatamente. Estás a dizer eu não quero isto, eu não quero aquilo, porque quero isto. E tens um compromisso contigo que é o maior dos compromissos que podes ter. Quando eu faço um trabalho, eu visto a camisola e eu vou mesmo para atingir os números que me dizem para atingir. E os números para mim importam só neste sentido, que é quando eu trabalhava em loja de vendas, a vender roupa e não sei o quê, haviam objetivos que eram delineados diariamente, semanalmente, mensalmente, e eu sabia o número do dia e aquilo de alguma forma servia de bússola dentro da loja, não é? Para tentar fazer um cross-selling básico, mete a camisola com as calças e tentas fazer um conjuntinho para a pessoa comprar mais do que uma peça. Há toda essa estrutura de formação ao cliente, customer service. Estejam atentos ao que se passa nas lojas. Nada é por acaso. Exato. Quando vão para a caixa com aquela peça e de repente surge outra, não é por acaso que ela surgiu. E na realidade, em televisão, também acho que eles têm os seus objetivos e os seus números e tudo isso. Eu não deixo que eles me asfixiem. Serve aqui, todos nós gostamos de estar em projetos vencedores, não é? Claro. É o máximo. Mas acima de tudo e de qualquer coisa, eu gosto de fazer um bom trabalho, gosto de ter consciência de que o meu trabalho chega às pessoas e esse é sempre o meu objetivo, é chegar às pessoas. E eu disse isto, inclusive, há pouco tempo a uma diretora minha, que é, se eu, pelo caminho, agrado a algum responsável, maravilha. Se não agrado, maravilha na mesma. Porque eu cheguei onde eu queria chegar, que é às pessoas. E eu acho que muitas das vezes, no trabalho do audiovisual, da moda, nas indústrias onde eu me movimento, em todas, mas nestas em que eu me mexo, eu acho que nos esquecemos disso, que é, o produto é feito para chegar a alguém, e esse alguém é o público. É o público que entra nas lojas, é o público que faz as minhas formações, é o público que compra as minhas coleções, e também é o público que vê os programas que eu faço. Claro. E muitas das vezes nestas informações que surgem para fora, eu, enquanto público, também sou, a minha avó, os meus pais, eles não querem saber dos números e das competições e das guerras de bastidores. Claro. Os meus pais querem ser só duas coisas: informados e entretidos. Nada mais. Exato. O que transpira de uma empresa de gasolineira, de telecomunicações, a nível de CEOs, diretores, de subdiretores, é uma coisa que para eles não diz respeito. Eles querem comprar o produto e que o produto tenha qualidade. Portanto, se no meio disto existem 1001 guerras de bastidores que vêm cá para fora, que transpiram, não deveriam. Porque acaba-se a magia da televisão em 2 tempos. Exato. E eu sou muito ainda agarrado àquilo que existia
de televisão. A televisão estava num patamar e de repente quando a televisão começa a lavar roupa suja cá fora, É é algo feio. que nem a televisão nem nenhuma indústria, mas é algo que não é muito glamouroso, não é? E eu Exato. acho que a televisão deveria continuar a alimentar um lado de glamour, porque faz sentido ser aspiracional. Estava a olhar para a tua camisola e vieste de Natal, nem sabia, já viste? Mas eu Já já sinto o viste? cheirinho do Natal Já aí a sentes. chegar. E o Natal é isto, não é? O É. Natal não é só os Não. presentes, tudo o que estamos a falar aqui. Sim. Já agora aproveito para tanto uma família que pode ter um miúdo, não é? Um miúdo diferente, Claro. diferente que não se diz diferente, mas diferente Sim. do que a sociedade pede. Sim. Ahm, Seja o que for a diferença. Exato. O que é que lhes davas de conselho? Como olhar esse miúdo? Como o ajudar? Olhar com amor. Uhum. Eu acho que, acima de tudo, é fazê-lo sentir amado, desejado, querido, situá-lo num patamar em que realmente existe este balão de oxigénio, de carinho E de confiança e de também, confiança. poder contar, não é? Eu acho que, acima de tudo, os jovens, muitas das vezes, crescem inseguros e a insegurança nunca é propriamente o condimento mais funcional na nossa vida, Sim. na nossa sociedade. Portanto, E a adolescência já é difícil para toda a gente. toda a gente. Fora. E em vez de sublinharmos as diferenças, como se as diferenças fossem algo negativo, sublinhá-las como um superpoder. Um superpoder. Eu acho que foi um grande conselho que tu deste aqui, porque tu fizeste isso a ti próprio, mas se calhar os pais podem fazer isso Claro. com os filhos deles, Sim, não é? começa em casa, começa com os pais, não é? Os pais olham, porque se tem que sentir, os pais não podem passar uma mensagem que não sintam, portanto os pais têm que estar resolvidos para resolver os outros, não é? Exato. E os pais têm que estar informados para informar o outro. E pode acontecer em qualquer família. Qualquer diferença pode acontecer a qualquer família. Qualquer diferença emocional, física, Tudo, o que for, tudo. E tu considerares aquela pessoa da família como um super-herói, é a melhor maneira, é a melhor fórmula de o preparares para a vida. Eu ainda hoje acho que sou um super-herói. Porque os meus pais me fizeram acreditar Claro. que eu era um super-herói. E eu nunca me senti culpado da sociedade me achar diferente. E isso acho que é a melhor forma. É nós vermos-nos através do olhar dos nossos pais. Exato. Desta maneira. Eu conheço algumas pessoas, algumas até já passaram por aqui, acho tão bonito, mas tão bonito quando a família, e algumas famílias conservadoras, e pelo amor a esse filho, de repente, tipo, abraçam aquilo, não é? E tratam mesmo a namorada, o namorado como família e vão aos natais e não veem essa diferença. Acho tão bonito e acho que para a pessoa, quer dizer, para que vivermos noutra pele, não Claro. é? Toda a gente. E há muitas famílias, inclusive aquelas mais até mais tradicionais Exato. e tudo, que ficaram ativistas pelos filhos, por que as suas diferenças, sejam elas quais forem, eles gritam, eles defendem, eles vão para a frente, eles dão cara. E mudam tanta coisa. Claro. Na E isto sociedade. é amor, porque é preciso coragem para amar, não é? E na realidade, eu acho que tudo começa aí. O amor e a coragem andam ali de mãos dadas, porque quando nós amamos, nós não percebemos as nossas limitações, nós achamos já que é para sempre, Claro. e achamos que resistimos a tudo, não é? Enquanto amamos aquilo, É cego, não é? tornamos-nos blindados à sociedade. E é isso que eu quero encontrar nos meus pais. Esse é o trabalho dos meus pais. E se algum dia eu for pai, que quero, é isso que eu vou fazer. Queres ser pai? Quero muito ser pai. Mesmo que sozinho? Mesmo que sozinho. Okay. Eu acredito que não preciso de estar com alguém para ter esse papel, que eu acho que é um papel que faz parte do meu sentir e do meu vais levar outra vez com preconceito. Claro. Estás preparado, sim, unicórnio. Sim, exatamente. Mas digo-te muito sinceramente, eu sinto que tenho que fazer esta travessia no deserto. E muitas das vezes quando as pessoas dizem assim, porque é uma escolha, cada um faz a sua escolha, não há escolhas aqui. Tu és ou não és, não é? Tu sentes ou não sentes. E as coisas não se inventam. É um bocadinho como... Eu fiquei muito chocada, desculpa coisa, porque saiu uma notícia, eu não vejo muitas, mas saiu a dizer jornalista, futebolista
primeiro futebolista que se assume como assim? Primeiro? A sério, estamos no século XXI e é o primeiro. Primeiro é assim, ainda tem que se assumir. Porquê? Eu também não vou assumir, sou heterossexual. Claro. Tem que se assumir, pronto, ainda estamos nisso. E depois, tipo, o primeiro, a sério, em século XXI, fica chocado. Não é estranho? Para mim é estranhíssimo. É estranhíssimo. É muito estranho. No mundo inteiro, o primeiro agora que se assume. Por amor de Deus. Mas enfim, é engraçado também. Como se não existisse mais nenhum futebolista. Mais ninguém. Não. Okay. É como quando o Esquadrão Gay apareceu, os gays da televisão. Como se não existissem mais gays da televisão. Mas tudo muito bem, isso é por aí. Exato. Mas isto para dizer também o quê? Que mesmo dentro da comunidade homossexual, LGBTQI... Exato, não sei, não chego lá, já porque aquilo agora cada vez há mais letras. Sim, sim. Na realidade, também existe preconceito. Exato. Ou seja, entre os gays, vamos simplificar a coisa por aqui, entre os gays também existe preconceito, existem também resistência, existem ideias preconcebidas, se existe um gay que é mais masculino, seja lá isso o que for, um gay que é mais feminino, um gay que se veste assim, um gay que se veste assado, um transexual, um travesti. Há muita confusão ainda nas pessoas sobre quem é o quê. No fundo há preconceito em geral, em tudo, geral, não é? A partir do momento que há uma pessoa na equação, existe preconceito. Exato. Porque nós somos frutos de uma sociedade preconceituosa. E nesse sentido, acabamos todos por nos tornar adultos, alguns de nós, preconceituosos. Porque mesmo eu que estou aqui sentado à mesa, também tenho os meus preconceitos que vão sendo trabalhados. Eu próprio também vou limando arestas, porque eu sou um organismo vivo, eu estou em constante construção. E nesse sentido, ainda bem que estou vivo e tenho sempre a oportunidade de os trabalhar. Não é? De melhorar, não é? Sim, e vou trabalhando com os meus irmãos, com os meus pais, a visão deles deste tema ou daquele. E é por isso que vale a pena, é quando existe disponibilidade para aprender e para crescer. E aí, mesmo que a pessoa seja preconceituosa, mas a pessoa está aberta a perceber, a entender e a mudar. E quando a pessoa está aberta à mudança, está disponível para efetuar essa mudança, é aí que começa a melhoria deste mundo. Não me trouxeste um unicórnio, pois não? Não. Mas eu estive aqui no... Olha, devia estar aqui para o teu episódio, que eu estive aqui do episódio passado. Ouvi dizer que havia um unicórnio maravilhoso. Não trouxe, mas trouxe aqui algo que anda comigo também, que é o olho turco. Sei. As pessoas dizem que é para afastar... mal olhado, não é? Sim, que é para afastar invejas, não sei o quê. Mas acima de tudo eu não o uso para afastar invejas, mas tem mais uma questão de energética. Este é um fio. Que giro. Viu? Mas vais-me dar? Ou sim, a este sério? é para ti. Isto querido. é de uma marca de um dos meus melhores amigos, que é o Tiago Santana, e eu trouxe mesmo para ficar para ti. Oh, que querido, adoro. E que é uma pulseira com o olho turco e é um linda, fio. Vou já pôr. Acho que isto é muito bom aqui para o podcast. E sabes que eu uso isso e tu dizes assim, é porque tu és muito crente nisso. Para já acho graça à peça. Adorei. Mas eu também acredito muito que nós somos todos feitos de energia. E há pessoas que têm melhor energia do que outras, não é? E eu que toco muito em já pessoas, agora... a vesti-las e lido com muitas pessoas, às vezes eu vou tipo esponja com a vida dos outros igual. todas em mim. Não é? Eu tipo às vezes ouvia aqui histórias e tinha que ir dormir a cesta. Sim, eu não dava para... coisa, e depois ofereceram-me umas pulseiras, que eu por acaso hoje não trouxe nenhuma, que são cristais e não sei o quê, que libertam as energias negativas. Sou muito ligado. Sim, eu sou muito ligado a essa questão, porque eu acho que nós nos resumimos ao físico e nós somos muito mais do que o físico. E nesse sentido eu tento de alguma forma que os meus dias pautem pelo melhor de mim, pelo meu pleno, pelo meu Pedro pleno, e então para eu estar pleno eu tenho que estar inteiro. E não posso estar a metades. E às vezes quando lidamos com pessoas muito densas, nem é por mal. Há pessoas que, ou pode ser, mas também há pessoas que têm vidas muito complicadas e não conseguem gerir o que lhes acontece e transformam o dia numa nuvem cinzenta. Estão sempre com um peso. Isso para mim é duro. Para mim também. Nós somos parecidos em algumas coisas, já te disse. E então eu preciso muito de me equilibrar e de pensar assim, eu preciso de chegar a casa, de fazer os meus trabalhos no computador e estudo, dormir descansado, que eu preciso daquelas horinhas de descanso, dar atenção a quem tenho que dar atenção, não é família, e não posso estar sempre a levar o que é dos outros, porque se é dos outros
eu sinto muito, mas eles têm que também resolver, Sim, porque eu também fui resolvendo a minha vida. Exato. Não dá para fazermos pelos Não outros dá. o que eles não fazem por eles. Não, e acho que é um bocadinho por aí que a energia para mim funciona. Adorei ter-te cá. E eu gostei muito também. Nunca deixes de ser, porque eu acho Sim. que é o que tu fazes, é ser. Sei que pode ser difícil às vezes, mas também acho que já tens aí umas boas armas e já estás mais forte, mais unicórnio. Mais unicórnio. Sempre unicórnio, Sempre sempre. unicórnio. O Exato. truque é esse. Exato. É sempre colorido, sempre focado no nosso caminho e sempre em frente. Obrigada por teres Obrigado. estado cá, adorei mesmo. Obrigado. pelo Obrigada. carinho. Obrigado. Beijinho, boa semana, já sabem, sejam. É o mais importante é sermos. E é isto, estamos quase no Natal, sejam. Beijinhos, boa Beijinhos. semana.